Você pode fazer dali de duas formas, paralelo ou integral. E tem pessoas que fazem às vezes. Às vezes, infelizmente, não é a forma de se fazer. Prazer, uma honra, os slides vão ficar à disposição. Vocês receberam material na entrada. Todo o material da doTERRA é legal que ele fala sobre crença mais ação é igual resultado. Essa fórmula, ela é exatamente dessa forma. Crença mais ação gera resultado. Não é ação mais resultado gera crença, não é ação mais crença para gerar resultado, não. É a crença mais ação para gerar resultado. A parte que foi imposta, falar um pouco da ação. E falando da ação, lembrei do nosso amigo Robert Kiyosaki, os 4 quadrantes do Robert Kiyosaki. E nós estamos exatamente, não vou arriscar apertar aqui, não sei se tem laser, no quadrante D, de dono de negócio. E pessoas vêm trabalhar nesse modelo de negócio nosso e muitas das vezes não entendem que isso aqui é um empreendedorismo. Ele ainda desenvolve o seu negócio doTERRA, talvez como um quadrante E, como uma mentalidade de empregado. E a minha parte aqui vai ser compartilhar com vocês uma das características de um dono de negócio, uma das características do empreendedor, beleza? O que é meu imposto? Falar sobre agenda, o sucesso está agendado. No guia Decole, você vai encontrar na página 7 e 8, falando do sucesso está agendado. Então o empreendedor, um dono de negócio, ele tem o quê? Ele tem uma agenda, ele tem uma programação de trabalho. A diferença talvez aqui do nosso negócio de mercado tradicional, lá no mercado tradicional você não tem um patrão, você não vai ter um chefe, lá você tem uma pessoa para te mandar, para te impor, para te criar ordens, criar horários. E aqui no nosso negócio nós não temos esse patrão, nós somos nosso próprio patrão. Nossa linha upline, nossa linha downline não é chefe, não é empregado, você não é chefe, você não é empregado, você é dono do seu negócio. E dono do seu negócio, basicamente nós temos o quê? Uma agenda para trabalhar. Fazer uma agenda. Aí a pergunta é, qual que é a sua agenda de segunda-feira? Qual a sua agenda de terça-feira? Na quarta-feira de manhã, como que você faz doTERRA? Então você pode programar a sua agenda de forma organizada para o seu negócio. Você vai abrir a sua empresa doTERRA como? Quantas horas por dia você se dedica ao seu negócio doTERRA? Vou passear mais. Você pode fazer dali de duas formas, paralelo ou integral. E tem pessoas que fazem às vezes. Às vezes, infelizmente, não é a forma de se fazer. Em toda profissão do mundo, você vai encontrar profissionais, vai encontrar amadores. E aí a diferença de um profissional e de um amador. Você tem um médico bem-sucedido e um médico mal-sucedido. Você tem um advogado bem-sucedido, um advogado mal-sucedido. Um jogador de futebol muito bem-sucedido, um jogador de futebol mal-sucedido. Nesse modelo de negócio você vai encontrar pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas. Por quê? Uns é profissional e outros são amadores. Preferem fazer às vezes. Os profissionais, como que os profissionais fazem? Ou tempo paralelo ou tempo integral. Tem pessoas que têm outra atividade e desenvolvem doTERRA no tempo paralelo de uma forma profissional. Tem alguém aqui que tem outra atividade econômica além de doTERRA? Legal. Parabéns, uma salva de palmas para vocês. Eu admiro esse pessoal que faz tem outra atividade e consegue se organizar e fazer paralelo. Isso é incrível. Tem pessoas que fazem tempo integral. E aqui eu quero deixar uma mensagem de amigo. Quem faz de tempo integral é o que a gente mais se preocupa, sabia? Porque as pessoas que fazem tempo integral é a sua única fonte de renda. E se você não faz profissionalmente a sua única fonte de renda, talvez vai comprometer o seu financeiro. E aí passa 2, 3, 4, 6 meses, a pessoa dá o desânimo, não sei se é para mim, e o cansaço, e muitas das vezes é pela forma que você vinha desempenhando a sua atividade no período que você desempenhou. Então o convite é esse, ou você faça paralelo ou faça integral, mas de uma forma profissional. Como será a minha agenda? Aqui são sugestões. Eita, nós. Opa, agora passou. Aqui são sugestões. O que eu vou fazer na segunda-feira? O que eu vou fazer na terça-feira? O que eu vou fazer na quarta? Aqui é um grupo de Premier acima. Premieres acima, vocês já têm equipes, já têm grupos, já têm pessoas. Então faça algumas perguntas para o seu negócio. Quem precisa de uma introdução a óleos essenciais na minha equipe? Quem está começando agora e ainda já recebeu o kit dele e não tem o básico de como iniciar, como usar os primeiros óleos? Outra sugestão de pergunta: quem precisa de uma ajuda para se cadastrar? Quem da minha equipe foi numa reunião, foi numa classe, foi num seminário e a pessoa quer se cadastrar, mas ainda não tomou ali o fechamento do cadastro? Obrigado. Opa, perfeito, obrigado.
Quem precisa de uma visão da oportunidade de negócio? A pessoa entendeu tudo sobre o produto, ele está expert sobre o produto, maravilha, legal, e ele também precisa aprender um pouco mais sobre o negócio. Quem é a pessoa da minha equipe? Você que é Premier acima, você já tem um grupo, você já tem algumas pessoas, você já consegue entender o que está acontecendo no seu time e qual a necessidade do seu grupo. Esse é um ponto. Quem precisa de uma visão do estilo de vida? Aí vocês receberam o guia, vários manuais, um deles é o Viva. Eu sei que mais tarde outra pessoa vai falar sobre o Viva e vocês vão entender como usar essa ferramenta, uma ferramenta poderosíssima para você desenvolver do Terra. Quem do meu grupo está preparado para organizar uma aula? Quem do meu grupo já tem as habilidades necessárias que eu posso ajudá-lo a fazer uma aula inicial? E se porventura eu sei que não é o caso de vocês, se porventura acontecer um caso assim de mas aqui no meu time as pessoas não estão comprometidas, ninguém ali se encaixa em fazer nenhuma necessidade dessa, eu tenho uma equipe que só eu me comprometo com os eventos, só eu que vou nas reuniões, eu ainda não tenho um time coeso para desenvolver nenhuma atividade dessa forma. Vou te dar uma notícia, vai ter que trazer gente nova, trazer pessoas novas, é isso mesmo, vai ter que, dentro daquilo que você já tem, recomeçar o seu negócio. E aí como que a gente traz pessoas novas? Isso aqui é marketing de relacionamento novo. Eu estava agora na convenção mês passado nos Estados Unidos, Salt Lake, uma presidencial Diamond, Dennis Smith, se não me falha o nome dela, me perdoe, ela deu uma lista de 100 nomes, 100 locais para você fazer novos relacionamentos. Quem estava lá na convenção? Vocês viram? Olha aí você. Quem não foi na convenção, é isso que a gente perde quando não vai na convenção, sabia? Ela deu uma lista de 100 locais para você fazer novos relacionamentos, conhecer novas pessoas. Olha que legal. E eu sou camarada de vocês, eu trouxe a lista, olha, em português aqui. Dennis Smith, o nome da presidencial Drive. Está um pouco pequeno, não sei se é configuração, mas é o que eu falei no início. Pega os slides com os gerentes de contas, ok? 100 locais para você fazer novos relacionamentos. A qualquer momento você pode recomeçar o seu negócio. Tá bom? Vamos lá, você tem que priorizar as suas atividades. Eu vou seguindo por causa do horário, tá, gente? Você tem que priorizar as suas atividades. O que você faz na segunda, o que você faz na terça, o que você faz na quarta, qual grupo eu vou trabalhar isso, qual grupo eu vou trabalhar aquilo, qual atividade eu vou usar nesse grupo daqui, qual atividade eu vou usar no outro grupo. E você tem duas situações diferentes. Uma é estudar e outra é utilizar as ferramentas. Primeiro é estudar e aprender. Tem uma frase famosa que ela fala assim: aquilo que você não tem é por aquilo que você ainda não sabe. Então talvez você ainda não alcançou algumas coisas que está buscando, porque falta te aprender algumas novas habilidades. E aqui dentro de doTERRA nós temos uma particularidade, são duas habilidades distintas. Uma, habilidade de produtos. Parabéns, você tem habilidade de produtos? Seja bem-vindo. Não tem habilidade de produto, também tem habilidade de negócio. Parabéns, legal. Sozinho, qual que se desenrola sozinho? Nenhuma das duas. Tanto a habilidade de produtos quanto a habilidade de negócio, elas são paralelas para quem quer desenvolver negócio. Então estuda, aprenda sobre o produto, estuda, aprenda sobre o negócio, ok? Isso é uma sugestão. Sobre o negócio, que é a parte que nos toca Premier acima. Aqui é umas sugestões de algumas ferramentas, por exemplo, classes em grupos, classes individuais, cursos, treinamentos, conferências online, workshops, seminários. Você tem N ferramentas que você precisa aprender. Aí a pessoa fala, mas eu não sei fazer uma classe, eu não tenho facilidade de fazer uma classe. O meu diamante, o Diamond, o presidente, o Silver, eles fazem, mas eu não consigo fazer. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você só vai ficar bom em alguma coisa se você for constante, se você repetir aquilo. Antes de ser frequente, você nunca será bom em nada. Então seja frequente, aprenda, se permita aprender. Vocês têm na sua lista de nomes, eu acredito que todos que têm uma lista de nomes, aquela pessoa que você sabe que... Ou melhor, aquela pessoa que você já falou com ela algumas vezes e ela não entrou no negócio, você tem? Fala de novo. E não é para ele entrar, é para você treinar. Não vai, vamos falar, cara, preciso conversar com você de novo. Ele vai chegar na casa dele e vai falar, mas de novo você vai falar da mesma doTERRA? Fala, não, só mais um minuto aqui que eu tenho que fazer uma parte que eu não falei da outra vez. E você está treinando, cara. Esse cara vai entrar, o problema é dele, deixa ele lá. Treina. Você não vai ficar bom se você não for frequente. Por favor, entenda isso, que faz toda a diferença. Até eu estou dando conta de fazer doTERRA, gente, com todas as minhas limitações. Lá no guia treine, o guia treine, no priorize suas atividades, na primeira sentença da frase, ele traz essa frase aqui. Esta é uma atividade que gera renda ou é uma perca de tempo?
Me perdoe os amigos que só vão criar expectativa de futuro, mas só ficar pensando e imaginando não é negócio, tá? É crença mais ação que gera resultado. A ação ela é extremamente importante dentro dessa fórmula, tá bom? Faz parte da questão da ação. Então tá aí uma sugestão. Aprenda, mas não viva aprendendo. Coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Priorize suas atividades. Você tem o que é essencial, o que é não essencial, não importante, importante, não importante. Tempo de TV, tempo de mídias sociais, atividades triviais. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de usar rede social. Eu brinco que eu saí do mato, até hoje o mato não saiu de mim. Esse é um cara que não gosta de rede social, sou eu, gente, me perdoe. Quem usa rede social? Parabéns. Você usa de uma forma profissional ou você usa como hobby? Se você usa como hobby é legal também, eu também gosto de alguns hobbies. Agora, você que usa como hobby, a pergunta é, quanto tempo você está gastando no seu hobby rede social? A pergunta é essa, quanto tempo você está gastando? Você está usando rede social de uma forma que gera renda? Ou você está usando uma rede social só para gastar 2, 3, 4 horas? Isso não muda nada em relação a assistir novela e perder seus tempos com coisas fúteis, tá bom? Não muda nada. É a mesma coisa, só com uma mídia diferente. Coisas importantes, aprender mais sobre os produtos, desenvolvimento pessoal. Repetindo a frase, aquilo que você não tem é por aquilo que você não sabe, você precisa aprender coisas novas. Cria visão, estabeleça metas, peça resultados e domine as habilidades PIP, ou PIPs. A nossa adutora. E aí nos manuais você vai ter a historinha da adutora. Lá está algum desses manuais que vocês receberam e todos eles falam alguma coisa sobre a adutora. Um determinado senhor morava no vilarejo, o vilarejo tinha uma fonte de água longe daquele vilarejo, ele ia buscar água todos os dias a balde. Todos os dias ele buscava água no balde. Um determinado dia ele estava cansado, e aí ele pensou no seu cansaço, ele imaginou, fez um planejamento de negócio, falou, olha, em vez de eu ficar buscando nas minhas horas extras, eu vou construir uma adutora. E ele trabalhou diligentemente, fala aí no texto, que ele iria construir uma adutora. Passou alguns anos, o dia que ele ligou a adutora, ali fluiu água numa abundância, na qual o vilarejo dele foi beneficiado, ele foi beneficiado, e aí teve uma prosperidade para toda a sua vida e toda a sua família. Esse material da adutora é exatamente o que nós estamos construindo aqui na doTERRA. E aí eu não sei se todos já fizeram essa conta, eu amo matemática, eu amo números. E você sabia que quando você tem um residual de R$500 na doTERRA, R$500, esse é o seu residual, não conheço o residual de vocês, e ele aumentar 10% ao mês, se você tem um residual de R$500, ele aumentar 10% ao mês, olha o que acontece, em 12 meses vai para R$1.426. Bacana, né? Já ajuda numa prestação de uma casa, talvez um carro, uma faculdade. Isso se tiver um aumento apenas de 10% ao mês. Diga-se de passagem, aqui no Brasil os nossos residuais estão aumentando em uma casa ali de 30%, chega a 40% ao mês. Todos os meses o nosso residual aumenta nessa proporção. Se ele aumentar mais 10%, olha no segundo ano, R$4.477. Melhorou, né? E olha no terceiro ano, R$15.000. Quarto ano, R$44.096. Olha no 5 anos de negócio, R$138.000. Um aumento de 10% ao mês. Começou em R$500, 10% ao mês de crescimento do seu residual. Você chega a um rendimento acima de R$138.000 ao ano. Isso aqui é a nossa adutora, gente. É isso que nós estamos construindo, o nosso encanamento, cano por cano, mês por mês, dificuldade por dificuldade, desafio por desafio, obstáculo por obstáculo. Depois de 5 anos você tem um rendimento acima de 6 dígitos. Tá legal? Tá, vocês nem entenderam, só vocês aplaudiam sempre. Deixa eu te contar um negócio. Deixa eu te lembrar uma historinha que assim, eu venho conversando com alguns amigos, e é uma história conhecida por todos, você já deve ter escutado 1000 vezes. Eu fico feliz que nós somos um dos primeiros a falar hoje, que eu conto ela agora e quem for repetir mais tarde, deu ruim, irmão, já contei. Aquela história do vendedor de sapatos, vocês lembram? De uma empresa que foi para a África, abrir na África, mandou um vendedor de sapato, o cara foi para a África, chegou lá, fez uma pesquisa de mercado, olhou todo mundo, ninguém usava sapato, falou para a fábrica, não adianta abrir aqui, aqui ninguém usa sapato, aqui não adianta, aqui vamos nos frustrar se abrirmos uma empresa aqui. Aí passou-se 6 meses, aquela mesma empresa mandou um novo vendedor, uma segunda pessoa fazer esse estudo de mercado. A segunda pessoa foi lá para a África fazer o estudo, quando ele chegou, olhou, ninguém usava sapato, ele ligou ansioso para a empresa e falou, não vamos abrir uma, vamos abrir 2, 3, 4, 5, 10 fábricas, porque é que ninguém ainda usa sapatos.
Por que eu estou contando essa história? Gente, eu posso usar o exagero da palavra. Aqui no Brasil, ninguém usa óleos essenciais ainda. Nós temos uma força para construir a nossa adutora. Aqui no Brasil, pulou um slide. Tinha mais um slide, mas tá bom. Aqui no Brasil, ninguém usa óleos essenciais. Nós estamos construindo a nossa adutora e você pode escolher o tamanho da sua adutora. Pode ser um caninho fino, um caninho grosso, um cano médio. Você escolhe o tamanho da sua adutora, tá bom? Faça desse final de semana um novo recomeço e só para me ter certeza, quem vai ser presidencial da Diamond Protect? Vocês são os melhores. Obrigado. Valeu.